Amados, por causa do nosso calendário apertado, nós vamos ter que encerrar o livro de Colossenses hoje. E o Cris parou na última pregação dele, em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Então, nós vamos ver o capítulo 3, a partir do versículo 16 até o último versículo do capítulo 3, e até precisamente o capítulo 4, versículo 1. Depois nós vamos pontuar algumas coisas do capítulo 4, ok? Coisas importantes, tudo é importante, mas tem algumas coisas que são muito importantes para nós. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 16. Eu vou ler na NVT, nova versão transformadora. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais, com um coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Mensagem de Cristo, que é a mensagem a respeito de Cristo, o Evangelho. Um correto Evangelho, uma ortodoxia, deve provocar em nós ortopraxia, que deve provocar em nós ortopatia. O que é isso? Ortodoxia é uma teologia correta. Deve provocar em nós uma prática correta, que acaba provocando em nós um sentimento correto. Ortopatia. Queridos, nós não podemos inverter isso. Primeiro sentir, para depois praticar. Isso é muito importante. Há coisas que eu já senti que veio de Theos, Deus. Há coisas que eu já senti que veio de enteros, intestino. Eu vou para o banheiro, passou. Então nós temos que avaliar se o que estamos sentindo vem de uma ortodoxia ou é só nosso. Quando nós cremos no Evangelho e no Evangelho nos firmamos e crescemos nele, isso deve provocar uma prática de vida correta. É o que Paulo está dizendo aqui. Então, agora, Paulo vai enumerar algumas práticas que devemos ter. No versículo 16, ele diz: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Nós temos que nos firmar, o alicerce do nosso ensino e aconselhamento não é o que nós fazemos ou sentimos, mas o que nós cremos, o que está escrito a respeito de Cristo e o que Cristo fez por nós. Segundo, essa ortodoxia deve afetar, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com um coração agradecido. Amados, há muitos louvores hoje que são autoajuda. Não tem nada de louvor. É do homem para o homem. E tudo o que fizerem, ó prática, ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, na sua autoridade, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Agora Paulo vai entrar em nossa casa, é aqui que a coisa complica. O apóstolo Paulo vai entrar em nossa casa
E como ele convivia com as pessoas, ele estava vendo alguns erros que estavam acontecendo nos lares. E que pode estar acontecendo nos nossos lares. E agora ele vai falar da prática do Evangelho. O que Cristo em nós deve mudar na nossa prática, no nosso convívio no nosso lar, no nosso convívio na sociedade. Vamos lá. Versículo 18. Eu conheci uma moça que não batia muito bem, e ela tinha uma canetinha preta, essas canetas, pincel atômico, preto, e tudo o que ela não concordava, ela riscava na Bíblia dela. Então, você abria a Bíblia, e tinha umas partes pretas, não dava para ler mais. Ela simplesmente riscava. E esse era um deles. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Amados, submissão não quer dizer obediência. De baixo, missão, objetivo. É estar debaixo do mesmo objetivo que o seu marido. A mesma visão dele. Efésios 5, 21, fala que nós temos que nos sujeitar uns aos outros por causa do temor do Senhor. Antes da Marta ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo. E eu, como marido, tenho que me sujeitar a ela também. Vamos reparar de quantas vezes Paulo vai nos falar no Senhor, em Cristo, como é próprio a quem está no Senhor. O foco é Jesus no lar. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Queridos, se a gente for lembrar das nossas aulas de física, havia uma fórmula que era conhecida como URI. Quem lembra dela? Você lembra dela, Lucas? URI. U é igual a R vezes I. E o que quer dizer isso? Tensão é igual a resistência multiplicado por intensidade de corrente. Num casamento, essa fórmula vale muito. A tensão dentro do casamento é diretamente proporcional à intensidade do ego de cada um, multiplicado pela resistência à palavra de Deus dos cônjuges. Quanto mais eu resisto à palavra de Deus, mais tensão tem no meu lar. Quanto mais o meu ego se aflora dentro de mim, mais tensão eu gero no lar. A palavra de Deus diz que o marido é o cabeça, não o cabeçudo. Mas há maridos que são cabeçudos e acham-se do Senhor. Mas só querem expressar ordens, não o bom perfume de Cristo. Alguém leia para mim, por favor, Deuteronômio 24, capítulo 5. Deuteronômio 24, capítulo 5. Por favor. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar 1 ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Precisa ser mais claro? Homens não podiam ir para a guerra, ser recrutados para a guerra, por quê? Para ficar aonde? Na casa dos amigos. No clube.
no trabalho, trabalhando até 2 da manhã. Há homens cristãos que estão na guerra. Preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Esquece de estar aonde? No lar, para fazer o quê? A sua mulher feliz. Queridos maridos, você e eu precisamos tornar o nosso lar um lugar agradável, um porto seguro para nós e para as nossas esposas e filhos. Lar é lugar de se sentir bem, porque há maridos e esposas que não gostam da sua casa. Fala, Jeová. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. A palavra de Deus não está dizendo para você tratar com aspereza de vez em quando a santinha. Mas para o quê? Nunca tratá-la com aspereza. E o padrão de amor é o padrão de Cristo, que amou a sua igreja e se entregou por ela. Depois vai para os filhos. Filhos, obedeçam. Aí entra a palavra obedecer. Obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Veja, o foco é o Senhor no lar. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Porque há pais que irritam os seus filhos. Pai, quando você tem filhos pequenos, dê ordens claras aos seus filhos. E os dois precisam dar a mesma ordem e os mesmos limites. Porque a criança, ela vai experimentando o seu limite e o limite do seu cônjuge. E vocês dois têm que combinar o que vai... Quais é a Constituição? Na minha casa tinha Constituição. Né? A gente prendia na parede a Constituição da casa. O que pode e o que não pode fazer. E chegava para a Karine e para a Gabi. Você está vendo aqui? Uhum. Isso pode, isso não pode. Então, às vezes elas iam, né? Um é mais mole, o outro é mais duro, então ia aonde? No mais mole. Para tentar negociar. Não. O que o papai falou? O que a mamãe falou? Criança sem limite fica o quê? Insegura. Se você não estabelece limites no seu lar, até aqui você pode ir. Essa criança, quando crescer, vai se tornar um adulto inseguro. Porque a vida estabelece limites. Eu calço 44, 45. E eu tinha um Raider. Duro. Grande. E com aquilo eu disciplinava as duas. Quando você for disciplinar o seu filho, não o faça na frente das pessoas. Não humilhe seu filho na frente das pessoas. Nunca bata na cara. Deus fez uma coisa chamada-se isso. Não tem órgão interno dentro. Só arde. Não vai machucar. É ali que você tem que bater. Não na cara. Isso humilha o seu filho, machuca o seu filho. Quando você precisar discipliná-lo, leve-o para o banheiro, para algum lugar reservado e o discipline. Não discipline no momento da raiva, porque senão você vai quebrar ele no meio. Espera a adrenalina baixar um pouquinho e aí depois vai conversar e discipliná-lo. Mas não fique ameaçando. Coisa feia, gente. O homem do saco vai te pegar. Que homem do saco? Ou então,
Se você não parar, eu vou falar para o médico te dar uma injeção. A criança tem paura de injeção porque é ameaça a injeção. Não é algo bom. Aí vai dormir e canta o quê? Nana neném que a cuca vem pegar. É a criança assim, com os olhos. Eu não sei por que ela não dorme. A cuca vem pegar. Meu Deus do céu, como que a cuca vai pegar a criança? Bicho papão. Saia do telhado. Não, fica no telhado, pelo amor de Deus, a criança pensa. Obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, uma coisa que não existe, pelo menos legalmente no Brasil, só ilegalmente. Em tudo obedeçam a seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do temor ao Senhor. De novo, o temor na sociedade do Senhor, o Senhor na sociedade, o Senhor em casa. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor, olha a ênfase no Senhor, lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Amados, um escravo não tinha direito e nem herança nenhuma. Ele era ninguém. Ele só tinha um nome que às vezes não era o nome dele, era o nome que o Senhor dava a ele. O nome daquele escravo que Paulo fala nessa carta, Onésimo, quer dizer útil. Às vezes eles davam o nome Onésimo, último, a todo escravo. Ô, útil, vem cá. E o padrão não é ter direito. O padrão quem é? Cristo. Lembre-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Mas, se fizerem o mal, aqui eu creio que ele está falando tanto para Senhor como para escravo, se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Um escravo não tinha direito nenhum diante da justiça. Ele não era nem levado ao tribunal, porque ele não tinha direito. E Paulo está dizendo, olha, tanto o escravo como o senhor, nós vamos ter que ser apresentados diante do bema de Cristo, do tribunal de Cristo, e a ele vamos prestar contas. 4:1 Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Qual é o padrão de justiça? Cristo. Amor. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Aí eu vou pontuar algumas coisas aqui, queridos. Versículo 2, capítulo 4. Dediquem-se à oração, com a mente alerta e um coração agradecido. Gratidão. Devemos ter gratidão, amados, pelo que o Senhor fez. Porque Ele fez, está fazendo e ainda vai fazer. Faz parte do coração de Deus. Deus é um Deus doador. Ele não vai parar de dar. E o nosso papel é termos um coração agradecido. E devemos nos dedicar à oração com uma mente alerta. Versículo 5. Vivam com sabedoria. Lembre-se que a sabedoria vem da mensagem correta de Cristo. Entre os que são de fora, diante dos não cristãos, dos pagãos. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Kairos. Um tempo no Cronos. Um tempo que Deus escolheu no Cronos.
que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis. Está falando da nossa conversa como cristão lá fora, no meio não cristão. A nossa conversa seja amistosa e agradável, temperada com sal, né? A fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Então, amados, não importa só o conteúdo da mensagem, o conteúdo do que nós falamos lá fora, mas também a maneira como falamos. Versículo 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Nós devemos orar uns pelos outros para trazer maturidade à igreja. Nós devemos crescer na fé no Senhor. Posso lhes assegurar que Ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Por que Paulo está dizendo saudação, está nomeando pessoas e mandando saudação? Porque é importante que dentro de uma igreja você não se sinta só um número. Você tem nome, sobrenome, dificuldades, dons que precisam ser compartilhados. Amados, não dá para entrar numa igreja em que você já está há tanto tempo, e não cumprimentar as pessoas. Mas eu sou assim, então mude. Não, é o meu jeito. Não entendo. Cumprimente as pessoas. Vá até elas. Não, eu não tenho esse costume. Muda o costume. Depois, versículo 16, depois que tiverem lido esta carta, enviem-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês, leiam a carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério, o serviço que o Senhor lhe deu. Esta é a minha saudação de próprio punho. Paulo assina. Paulo, lembrem-se de que estou na prisão. Que a graça de Deus esteja com vocês. Amados, vamos lembrar que a mensagem de Cristo bíblica, a ortodoxia, deve nos levar a uma ortopraxia, uma prática correta, e depois que praticarmos, vamos sentir corretamente. Pratique mesmo sem sentir, por aquilo que você lê e crê, porque o Espírito do Senhor está em você e em mim, ele vai te impulsionar algumas coisas que você não sente. Não espere sentir, pratique, faça, busque ao Senhor. Dediquem-se à oração. Não, eu não sinto. Eu não sinto. Eu não sinto que eu tenho que orar. Seu sentimento é errado. Não, mas eu vou continuar assim. Mude. Lembrem-se da regrinha de física e sente o seu lar. Se a tensão está grande ali, certamente ou há resistência à palavra de Deus e à sua prática, e a intensidade do ego dos dois está lá em cima. Ninguém quer dar o braço a torcer.
Principalmente nós homens num país machista como o Brasil. Né? Depois eu gostaria que você, na sua casa, leia 1 Samuel 25, que vai falar da vida de Nabal, que quer dizer insensato, tolo, e da Abigail. Nabal, que era uma besta, uma anta, ficou bravinho, porque Davi queria que ele dividisse alguma coisa com ele, falou, não divido nada. Era insensato. A esposa, Abigail, ficou sabendo, foi procurar o Davi, o rei, e falou assim, ó, não ouve meu marido não. Ele é insensato, conforme o nome dele diz. Está aqui, eu vou compartilhar as suas coisas. E o texto diz que ela não contou nada a seu marido. Querida, você não pode ser submisso ao pecado do seu marido. Não dá. A insensatez dele. Se você está vendo que ele está errado, o alerte. Se você contar quantas vezes a palavra no Senhor, do versículo 18, versículo 16, até o versículo 25, vai aparecer 8 vezes no Senhor, Jesus, a ênfase no Senhor, Jesus. Um cristianismo sem Cristo crucificado é autoajuda. Amados, nós não vamos conseguir fazer nada do que lemos se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Nada. O padrão para fazermos o que a Bíblia diz, em Efésios fala sobre isso, antes de falar sobre maridos e esposas, é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Pai, tua palavra diz que devemos nos deixar ser cheios do teu Espírito. Pedimos que sejamos cheios até transbordar da presença do Senhor. Muda os nossos lares, Senhor. Talvez haja maridos e esposas sofrendo, filhos, pais. O Senhor é a nossa solução. Nós recebemos a mensagem correta do Senhor. Por isso podemos praticar e sentir corretamente. Pedimos, Senhor, tem misericórdia do teu povo que sofre. Enche esses lares de alegria de novo. Torna esses lares um porto seguro, um lugar de alegria, um lugar de convivência agradável, não mais um lugar de brigas, de maldições, mas um lugar de prática do teu Evangelho. Pedimos em nome de Jesus. Amém.